Irmãos queridos, que privilégio nós podermos estar aqui na noite deste dia para participarmos deste congresso que esta igreja já tem planejado há tanto tempo, e privilégio meu poder ter aceitado esse convite. Só aumentado um pouquinho. Aí, ótimo. Privilégio meu poder aceitar este convite. Todo mundo com essa camisa verde oliva. Eu sei que eu vou receber uma de presente também. Amanhã eu acho que venho vestido com a camisa verde oliva com estes dizeres do congresso. Deus tem me concedido o privilégio de poder estar viajando pelo Brasil afora. Há algum tempo eu já não sou mais pastor de uma igreja local. Fui pastor durante 41 anos da primeira igreja presbiteriana em Belo Horizonte, e agora o meu filho me disse que: papai, você está parecendo um cacheiro viajante, viajando pelo Brasil afora. E algumas vezes oportunidade que Deus tem nos concedido também de viajar para outros países latino-americanos. Recentemente escrevi um livro que foi motivado mais por uma questão daquilo que a Bíblia chama de irai-vos e não pequeis. Senti uma ira muito grande e condensei, canalizei a minha ira sem pecar, escrevendo um livro. Há pouco tempo atrás, há cerca de alguns anos atrás, eu fui levado à justiça por ter me confrontado com uma feminista presbiteriana, e na justiça acabei perdendo. Tive que pagar por danos morais, porque eu chamei uma feminista de feminista. Esta mesma pessoa foi levada aos tribunais da Igreja Presbiteriana do Brasil por uma outra pessoa, e agora, recentemente, o Tribunal de Recursos do Supremo Concílio de nossa denominação acaba de assumir também uma posição contra ela, e esse assunto acabou se tornando assim muito difícil de ser assimilado por mim nesses últimos anos. Em 1990, o Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil recebeu, na verdade, uma proposta por parte do Presbitério do Rio de Janeiro para restabelecermos as relações com a Igreja Presbiteriana norte-americana. Vocês sabem que a Igreja Presbiteriana nos Estados Unidos da América era uma única denominação presbiteriana, mas naqueles dias da Guerra da Secessão, por causa da questão do escravagismo, esta igreja se dividiu. A Igreja Presbiteriana do Norte, anti-escravagista, e a Igreja Presbiteriana do Sul, escravagista. A Igreja Presbiteriana do Brasil manteve relações com essas duas denominações. Nossos primeiros missionários, Simonton, depois Blackford, vieram destas duas denominações. Nos anos 50, a Igreja Presbiteriana do Brasil decidiu romper as relações com a Igreja Presbiteriana do Norte dos Estados Unidos por causa do seu liberalismo teológico. E nos anos 70, as duas denominações se juntaram novamente. E aí, então, o Supremo Concílio de nossa denominação decidiu romper as relações com esta igreja que surgiu. No Supremo Concílio de 1990,
houve a proposta, então, de restabelecermos as relações com esta denominação que surgiu da união das duas igrejas, do Norte e do Sul, a chamada PCUSA, Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos da América. Eu era, então, naqueles idos, o presidente da Comissão de Relações Intereclesiásticas de nossa denominação, e aí, então, eu fui o responsável para estabelecer este diálogo com aquela denominação. Durante 4 anos, de 1990 a 1994, nós fomos aos Estados Unidos e eles vieram ao Brasil, e em 94 eu apresentei o meu relatório afirmando que nós não deveríamos manter qualquer relação com aquela denominação presbiteriana, por causa da ordenação de mulheres ao sagrado ofício, e também por causa da ordenação de homossexuais e lésbicas, também ao pastorado daquela igreja, que não somente ordenou homossexuais, como também decidiu, através de decisões solenes do Supremo Concílio deles, Assembleia Geral deles, a receber pessoas do mesmo sexo e fazer casamento de pessoas do mesmo sexo. Eu apresentei o meu relatório, e aí, então, em 1994, rompemos as relações com aquela denominação. Este assunto voltou ao Supremo Concílio em 1998, e em 1999, aqui perto, no Recife, nós tivemos a decisão final com o rompimento total. E aí foi oportunidade que eu tive durante esses anos todos de estudar a respeito da influência do feminismo na igreja, no meio da igreja presbiteriana nos Estados Unidos e também no Brasil. Esse meu estudo acabou que eu escrevi a minha dissertação de mestrado sobre a cosmovisão feminista, e logo depois, os trabalhos doutorais, eu escrevi sobre a influência do feminismo na teologia contemporânea. Estudei sobre esse assunto, que na verdade não queria muito estudar, não, mas fui quase que obrigado a estudar sobre esse assunto. E mais recentemente, então, este assunto veio à baila novamente por causa deste problema que tive que enfrentar na justiça comum, né? E aí escrevi este meu livro, Por que não, Paulo?, que é, na verdade, meus irmãos, um livro que trata basicamente dos 10 argumentos do apóstolo Paulo quanto àquela questão. Por 2 vezes ele diz: não admito que a mulher fale na igreja ou exerça papel de homem. E então o apóstolo Paulo levanta 10 argumentos para consolidar esta sua ordem, este seu mandamento. Então acabei percebendo claramente que o apóstolo Paulo, ao invés de ser aquilo que muitos estão dizendo que ele é, machista, misógino, inimigo das mulheres, percebi que o apóstolo Paulo é um cavalheiro cristão. Então, o trabalho que me prende nestes últimos tempos. Hoje nós vamos ter a oportunidade de mencionar estes 10 argumentos do apóstolo Paulo, oportunamente, não hoje, mas hoje nós vamos mencionar alguma coisa que creio ser extremamente importante naquilo que o apóstolo Paulo coloca como o contexto geral aonde a sua ordem é estabelecida. Vocês sabem muito bem que o apóstolo Paulo aborda este assunto, esta sua ordem, esse seu mandamento,
por 2 vezes na carta aos Coríntios e também na carta a Timóteo. Essas 2 declarações do apóstolo Paulo, essas 2 ordens do apóstolo Paulo, estão firmadas basicamente dentro do contexto do culto. É no contexto do culto que o apóstolo Paulo trata a respeito deste assunto. Então, eu peço aos irmãos que ouçam a leitura que eu vou fazer, se quiserem abrir as suas Bíblias, na carta a Timóteo, no capítulo de número 2. A primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 2. Eu vou ler o capítulo todo. Você vai observar que todo os 3 primeiros capítulos desta carta, o apóstolo Paulo está tratando a respeito do culto prestado a Deus, do culto público e solene, aquilo que nós fazemos costumeiramente quando nós nos reunimos no templo para adorar a Deus. Capítulo 2 é o alvo do nosso interesse nesta noite. Diz assim: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isso foi designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade e não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Da mesma sorte, que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e com bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprenda em silêncio com toda submissão. E não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Irmãos queridos, provavelmente não, muito certamente, não existe absolutamente nada na vida da igreja. Eu posso tirar o microfone para segurar o microfone? Aí eu vou ficar... Eu estou atrapalhando vocês aqui hoje. Aí. Obrigado. Provavelmente, irmãos, não exista absolutamente nada na vida da igreja que seja mais importante do que aquilo que nós estamos fazendo agora. A atividade mais importante da igreja é a atividade do culto solene, público, este ajuntamento que nós costumeiramente fazemos, especialmente no primeiro dia da semana, que é o dia do Senhor, o domingo, onde nós nos reunimos para adorar ao Senhor. O culto prestado a Deus é, na verdade, prescrito. Deus não aceita culto que seja parte da nossa invenção, da nossa criatividade. Nós somos espíritos
especialistas em criar estilos de culto. Nós, na verdade, até criamos deuses na nossa mente. A nossa mente é extremamente criativa em relação a deuses. Por essa razão, é extremamente importante que nós busquemos na palavra de Deus a orientação de como o culto deve transcorrer. O culto não é, na verdade, alguma coisa que seja produto da nossa criatividade. O culto é prescrito por Deus. É por isso que o apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta a Timóteo, e também a sua carta aos Coríntios, ele está preocupado exatamente com o fato de que o culto é central na vida da igreja. Como nós devemos cultuar a Deus? Essa é a preocupação do apóstolo Paulo. A sua preocupação, na verdade, implica não somente nos atos do culto, mas também a maneira como nós chegamos para participar deste ajuntamento solene. A vestimenta é importante. Como é que os homens vão se comportar? Levantem mãos santas e assim por diante. O apóstolo Paulo começa, e evidentemente ele está falando a respeito dos elementos do culto. Ele trata inicialmente a questão das orações, como as orações devem ser proferidas na vida do culto público. Evidentemente existem dois aspectos que são importantes, que nós acabamos de ter: os cânticos, os hinos de louvor, e as orações. E o centro do culto, que é efetivamente a mensagem que nós proferimos, extraída da palavra de Deus. Estava conversando com o pastor Diego agora, e ele estava falando a respeito dos móveis desta igreja, né? Evidentemente, quando chegamos numa igreja e olhamos para os móveis que ela apresenta, especialmente à frente, estes móveis mostram, na verdade, a natureza do culto que esta igreja presta. Se no lugar do púlpito nós encontramos, na verdade, um palco, certamente nós teremos um show. Os instrumentos mostram, na verdade, como o culto haverá de se dar. Então, a música da igreja, a música de adoração e a música, de uma maneira geral, ela tem 5 elementos que precisam ser considerados. Sei que provavelmente vocês consideram, o reverendo me disse que o senhor é um musicista, né? Estudioso a respeito deste assunto. Fiquei muito feliz de ouvir nós cantarmos o Salmo de número 127 e 128, né? Salmos escritos por Salomão, que tratam a respeito da família, do lar, de como deve ser o comportamento dos pais para com os filhos e assim por diante, né? Então, a música tem 5 elementos que precisam ser considerados. A música, e esta é a música aplicada à vida da igreja, aplicada à vida do povo reunido, de tal maneira como nós nos expressamos. Primeira coisa, a música tem melodia. Segundo, toda música tem harmonias, mesmo que cantada em uníssono, ela tem uma harmonia essencial por causa dos sons diferentes cantados pelas vozes femininas, pelas vozes masculinas, pelas crianças, pelos jovens, vários timbres diferentes. Então, a harmonia da música. A terceira coisa, o ritmo. Não existe música que não tenha ritmo, até mesmo canto-chão, quando nós cantamos, até mesmo o canto-chão tem ritmo. Quarta coisa, extremamente importante, a letra que nós cantamos. E quinta coisa, as pausas. Vocês se lembram quando nós tínhamos as nossas Bíblias, que havia nos Salmos a palavrinha
selá, que significa pausa. Cada um dos aspectos da música atinge alguma coisa muito importante. A melodia atinge, via de regra, as nossas emoções. Eu fazia algumas vezes os meus filhos, quando eram pequenininhos, enquanto os fazia dormir, cantando para eles, eu fazia os meus filhos chorar. Dorme, dorme, meu bebê, lararira, larara. A música extremamente melosa não é própria, porque ela provoca emoções que não são emoções que deveriam ser provocadas, as emoções que devem ser provocadas ao cantarmos publicamente ou congregacionalmente, são emoções provocadas pela verdade da palavra de Deus, e não propriamente pela linha melódica. Cuidado com as linhas melódicas. Segunda coisa, as harmonias extremamente complicadas, muitas vozes ao mesmo tempo. Cuidado, porque a harmonia atinge o senso do belo, e quando a harmonia é extremamente complexa, você, na verdade, focaliza em alguma coisa que, na verdade, não deveria ser o foco. O foco não é propriamente uma harmonia extremamente complicada. Ritmo, terceira coisa, os ritmos. Cuidado com o ritmo, porque o ritmo, via de regra, produz o balanço, não é verdade? Então, algumas vezes, músicas que se tornam extremamente sensuais por causa do balanço que é produzido no culto público. Quarta coisa, eu estava dizendo, então, melodia, a harmonia, a letra, o que nós cantamos? Ótimo, fiquei sabendo das letras bíblicas que vocês estão cantando, porque existem muitas letras com, na verdade, muitas repetições enfadonhas que produzem, na verdade, um mantra. E é interessante, as religiões pagãs entendem bem a respeito desse assunto. Por exemplo, os Hare Krishnas, eles cantam assim: Hare, 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 Hare Krishna, Hare, Hare. Para quê? Para que as palavras repetidas várias e várias vezes percam o seu sentido. Nós podemos usar as melhores palavras, por exemplo, amor, 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 amor. Daqui a pouco a palavra amor perde o seu sentido e vira uma mantra, né? Os ritmos, como eu já disse, ou as pausas. Cuidado com as pausas. Na verdade, as pausas são para que a gente possa meditar a respeito daquilo que nós estamos cantando. Por exemplo, nós cantamos assim: ao Deus de Abraão louvai. Pausa. Agora, a pausa pode ser uma pausa marota, uma pausa perigosa. Está percebendo? Então, essas coisas todas precisam ser observadas, porque a música na igreja é uma música aplicada. É uma música aplicada. O segundo elemento colocado pelo apóstolo Paulo, tal como nós lemos, são as orações. Cada uma das espécies de oração que são proferidas publicamente, essas orações falam a respeito de alguma coisa. Por exemplo, súplicas. Quando nós falamos, eu vou ler, porque o apóstolo Paulo coloca nesta ordem. Veja só que interessante. Antes de tudo, exorto que se use a prática de súplicas. Quando nós falamos a respeito de súplicas, nós estamos dizendo basicamente que Deus está no controle absoluto de
todas as coisas, diante dele nós nos curvamos, reverentes, submissos. Deus controla todas as circunstâncias. As nossas orações não mudam o caráter de Deus, as nossas orações não mudam a vontade de Deus, as nossas orações nos mudam diante de Deus. Quando nós oramos, portanto, nós temos que ter essa consciência de que estamos adorando ao Senhor, de acordo com aquilo que nós entendemos a respeito do seu caráter. Eu coloquei no meu livro algumas coisas que eu penso ser importantes. Eu quero ler para você só alguns detalhes a respeito destas palavras. Veja só, vou ler aqui rapidinho só um detalhe. Súplicas que identificam a diferença qualitativa infinita entre o Criador e a sua criação. São as deprecações, os rogos, a imploração. Deus é uma pessoa, nós também somos pessoas. Contudo, somos pessoas humanas, e Deus é uma pessoa divina, vestido de glória e majestade, de luz como de um manto. Então, meus irmãos, quando nós falamos a respeito de súplicas, nós estamos falando a respeito do fato de que nós não mudamos a Deus nas nossas orações, mas nós nos mudamos diante de Deus através das nossas orações. A segunda coisa importante são súplicas, a segunda palavra é orações. As orações, na verdade, são aquilo que nós entendemos que nós não podemos fazer por nós mesmos, que não temos capacidade de fazer por nós mesmos, mas Deus é capaz, Deus é poderoso para fazer aquilo que nós não temos condições de fazer por nós mesmos. A terceira coisa, a terceira palavra colocada pelo apóstolo Paulo, orientando a Timóteo, são primeiro, as súplicas, orações e intercessões. É nos colocar diante de Deus, em favor de outras pessoas. Portanto, meus irmãos, todas as vezes que nós intercedemos, nós corremos um risco de assumir sobre nós responsabilidades, que são responsabilidades extremamente solenes e algumas vezes até mesmo perigosas. E, finalmente, as ações de graças. Tudo aquilo que está relacionado, portanto, com a graça de Deus, que governa, dirige o nosso comportamento, dirige a nossa vida. Então, são dois elementos extremamente importantes do culto que prestamos a Deus. E o culto que prestamos a Deus é, na verdade, a ação mais importante da vida da igreja, da vida do ajuntamento da igreja. Aquilo que a igreja faz é o seu aspecto mais importante e mais solene. Portanto, meus irmãos, quando o apóstolo Paulo fala a respeito disto, sobre o silêncio das mulheres na vida do culto, né? Não admite que a mulher fale na igreja, né? Ele está falando a respeito do momento do culto que nós estamos prestando a Deus. Nós encontramos, evidentemente, diversas participações das mulheres. As mulheres participaram, por exemplo, do sustento do ministério de Cristo, do ministério do apóstolo Paulo. Participaram, por exemplo, as mulheres participaram no dia do Pentecostes, quando da descida do Espírito Santo, mas nenhuma mulher no dia do Pentecostes falou. As mulheres não tiveram este papel ali. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, ao tratar a respeito deste assunto, coloca 10 argumentos que mostram, na verdade, a defesa que ele faz em favor das mulheres. Este é o tema que o apóstolo Paulo trata nas duas cartas.
Amanhã eu vou falar a respeito deste assunto. Eu entendo que um dos aspectos extremamente importantes para o nosso entendimento sobre o culto prestado a Deus está basicamente no Salmo de número 90. Se quisermos abrir as nossas Bíblias lá, vamos abrir? Salmo de número 90. O Salmo de número 90, ele foi escrito por Moisés. É o único salmo do saltério escrito por Moisés. Você sabe muito bem que Moisés viveu 120 anos. Nos 120 anos vividos por Moisés, ele viveu 3 etapas de 40 anos, cada uma destas etapas. A primeira etapa da vida de Moisés foi quando ele foi tirado das águas, por isso que ele se chamava Moisés. A palavra Moisés, ou o nome Moisés, tem exatamente esse sentido, tirado das águas, né? E ali foi considerado como filho da filha de Faraó. Esse era a primeira parte da vida de Moisés. A segunda parte da vida de Moisés foi quando ele viu um egípcio confrontando um judeu e correndo sangue judaico nas suas veias. Ele se sentiu confrontado com isto, não é? E o que aconteceu? Não demorou muito tempo, ele matou aquele egípcio, né? E pensou que tivesse cometido um crime perfeito, tomou para si a justiça nas suas próprias mãos, pensou que tivesse cometido um crime perfeito, enterrou o egípcio na areia. Qual o quê? Dentro de pouco tempo, o egípcio foi... o corpo do egípcio veio à tona e ele foi descoberto. Então ele foge e passa a viver então os 40 segundos anos da sua vida. Ele foi para o deserto de Midian, e ali no deserto de Midian ele se encontrou com a filha de Jetro, que se tornou seu sogro, casou-se com esta moça, ele com 40 anos de idade, passa então a viver agora como pastor de ovelhas, Deus preparando Moisés para o trabalho dele como pastor de ovelhas. Até que, num determinado momento da sua vida, ele vê um fenômeno que acontece até hoje no deserto de Midian. Os espinheiros soprados pelo vento, né? E desarraigados, então tem um atrito com areia escaldante, por causa desses espinheiros tórridos, ressequidos, eles entram em combustão. E aí, tendo entrado em combustão, o que acontece? Esses espinheiros, eles fazem exatamente assim, pega fogo, né, e vira pó imediatamente. Moisés tem conhece esse fenômeno, é um fenômeno que acontece até hoje, mas de repente ele vê um espinheiro, ele vê uma sarça que pega fogo e não se consome. O nosso antigo brasão, que tem embaixo, nectamen consumebatur, e não se consumia. Ele se aproxima, e ao se aproximar, então, ele tem uma surpresa ainda maior, porque do meio do espinheiro, uma voz, é a voz do próprio Deus: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. E exatamente naquele momento, Deus dá a ele uma ordem. Moisés fica pura e simplesmente apavorado, boquiaberto, estupefato. Ele diz: como eu ser como um instrumento nas tuas mãos para a libertação do povo de Israel, do povo que está debaixo da escravidão do Egito? Eu sou gago.
E Deus diz, então, que ele deveria ir, e ele pergunta para Deus, a quem eu anunciarei? E Deus diz, então, eu sou o que sou, te enviei. E aí apresenta a Moisés o nome pelo qual, logo a seguir é dito isto no texto das Escrituras, o nome pelo qual Deus haveria de ser conhecido perpetuamente. Eu sou o que sou. Eu sou o Criador não criado. Eu não tenho início e não tenho fim. Eu não morro, eu não murcho, eu não seco. Tudo mais morre, tudo mais murcha, tudo mais seca. Eu não. Então Moisés passa a ser, então, um instrumento nas mãos de Deus, chega diante de Faraó, e a ordem dada por Deus, ele como boca de Deus, ele diz assim, deixa o meu povo ir para adorar no deserto. E aí então, Faraó diz assim, pode ir, mas deixa os jovens, deixa as crianças. Ele falou assim, olha, eu sairei daqui, nenhuma unha, nenhum fio de cabelo fica aqui. Foram para o deserto, né? E ali no deserto, então, as peripécias desta jornada impressionante, e começam, então, os 40 últimos anos da vida de Moisés. O povo o pressiona. Lá pelo menos nós tínhamos, no Egito nós tínhamos cebola, nós tínhamos pepino, nós tínhamos carne. Agora aqui no deserto nem água nós temos. E ele pressionado, ele se aborrece. Então Deus diz para ele, olha, vá diante da rocha e fale com a rocha. Mas por causa da pressão que ele está submetido ali diante do povo, ao invés de falar com a rocha, ele fere a rocha por 2 vezes. E por causa deste pecado, ele não haverá de entrar na terra prometida. Toda a jornada de Moisés, durante a travessia do deserto, é uma jornada que implica exatamente neste momento de culto a Deus. Você pega, por exemplo, em Deuteronômio, diz assim, as palavras que hoje te ordeno, ele está dando ordens. As palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos, falarás dela andando pelo caminho, e assim por diante. Aí, logo a seguir, as famílias reunidas, quando o filho mais jovem pergunta para o pai, papai, o que esta cerimônia, o que estas coisas, o que este rito de culto significa? Então, todas estas coisas relacionadas ao culto que Moisés haveria ou estava prestando diante de Deus, juntamente com as famílias de Israel. O culto, meus irmãos, era o ponto fundamental. O ponto central. As coisas relacionadas a aspectos visíveis apontavam para realidades de aspectos invisíveis. Tal como o apóstolo Paulo escreveu a sua carta aos Efésios, dizendo o seguinte, que o marido tem um aspecto sacramental na vida do marido. O marido representa realidades de caráter espiritual. O marido representa a Cristo. A esposa, ataviada, adornada, representa a igreja embelezada, ataviada, e assim por diante. Todos estes aspectos do Antigo Testamento mostram que existem realidades espirituais apontadas no culto que nós prestamos a Deus. O culto que nós prestamos a Deus é, na verdade, um culto que aponta para realidades invisíveis, para além de nós. As nossas orações, portanto, conforme disse o apóstolo Paulo, as várias categorias de oração que apontam para realidades espirituais.
os cânticos que nós cantamos, que apontam para realidades espirituais, o marido que aponta para realidades espirituais, a esposa que aponta para realidades espirituais. Portanto, meus irmãos, essas coisas todas são extremamente importantes para que, na verdade, nós não as desvirtuemos, para que nós não produzamos na vida do culto coisas que não apontem para realidades de caráter espiritual. Moisés então não entra na terra prometida exatamente por causa do fato de ele, ao invés de ter falado com a rocha, porque a rocha também apresentava uma realidade de caráter espiritual, porque o escritor aos Hebreus afirma mais a seguir que a rocha era Cristo, e ao invés de ele falar com a rocha, ele fere a rocha, e por causa deste pecado, ele não entrará na terra prometida. Deus permite que ele suba a um alto monte. Eu subi nesse monte, de lá você enxerga a cidade mais antiga da civilização humana, que é a cidade de Jericó. Cerca de 27 civilizações diferentes ali naquela cidade, logo além do Rio Jordão, onde o Rio Jordão desemboca no Mar Morto. Lá do monte ele pede a Deus: ó Deus, deixe-me entrar na terra prometida, mas por causa da falta de representação que ele deveria exercer e não exerceu, porque Moisés, na verdade, representava, num certo sentido, a Cristo. Por causa do pecado que ele cometera, ele não entrará na terra prometida. E aí então, ele pega o seu quinor, que é a sua harpa de 3 cordas, provavelmente, ele dedilha a harpa de 3 cordas, e ele então, ele canta o Salmo de número 90. Na verdade, meus irmãos, nós não temos a melodia deste Salmo. Perdeu-se na poeira dos tempos, mas quando nós lemos o Salmo, a gente vê a representatividade, a gente vê quase que ouvindo a música que está por detrás do Salmo. Ele diz assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento, os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80, neste caso o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quantos nos tens afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras e aos seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Esse salmo é um salmo litúrgico. É um salmo que nos ensina, que nos aponta, nos apresenta como deve ser o culto que prestamos a Deus. Começa desta forma: Senhor. Via de regra a gente começa os nossos cultos, né? Assim: boa noite, irmãos. Como vamos?
Mas esse salmo nos ensina como nós começamos o culto. Senhor, primeira palavra, o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, ou melhor, Senhor, Tu és a nossa casa. Em Ti nós habitamos, em Ti nós moramos, Tu és a nossa tenda, Tu és a nossa habitação, em Ti nós respiramos e existimos. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Assim foi no passado, assim é no presente. Assim foi com meu pai, assim foi com o pai do meu pai, e assim por diante. De geração em geração. E preste bem atenção, toda realidade visível tem representações invisíveis. Nós não entendemos propriamente quem é Deus. Deus está acima de todas as nossas definições. Deus é maior do que o nosso entendimento. E é por isso, então, que Deus apresenta paradigmas, Deus apresenta ilustrações, de tal forma que nós possamos, de alguma maneira, entendermos quem é Deus. Ele diz assim: antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, comparativamente, portanto, diante do universo, que é imenso, imensurável, diante da realidade do cosmos, diante de nós, Deus é ainda maior. Essa que é a realidade colocada pelo salmista. Portanto, toda colocação feita aqui é uma colocação para expressar algo visível, para representar algo invisível. Antes que os montes nascessem, se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade. Então, duas coisas extremamente importantes são colocadas aqui. Primeira coisa, a realidade material, a realidade palpável, a realidade que nós podemos pôr a mão, apalpar. Segunda realidade, a realidade do tempo, a realidade do espaço e a realidade do tempo, de eternidade a eternidade. Na verdade, meus irmãos, eternidade é alguma coisa só. Nós não precisamos usar duas vezes a mesma palavra eternidade para definir eternidade, porque eternidade é tudo quanto a tempo. Mas nem Moisés sabe definir o que é eternidade. É por isso que ele usa essa expressão, de eternidade a eternidade. Deus é maior do que o espaço, Deus é maior do que o tempo. De eternidade a eternidade, Tu és Deus. E agora vem alguma coisa chocante, porque também a nossa pequenez, a nossa situação ínfima, define de alguma forma, contraditoriamente, quem é Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes, não é somente a realidade, mas é o decreto, e dizes, tornai filhos dos homens. Portanto, meus irmãos, a nossa vida ínfima, passageira, temporal, explica de forma contraditória a eternidade de Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filhos dos homens. 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, como a vigília da noite. É assim mesmo, não é verdade? Quer dizer, ainda que nós vivêssemos 1000 anos, como aconteceu com Matusalém, quase chegou lá, ainda assim, 1000 anos, alguma coisa ínfima perto de Deus. Você está percebendo as comparações, realidades visíveis, realidades palpáveis, para apontar realidades espirituais invisíveis, para além do nosso entendimento. Aí então, Moisés explica como Deus vai nos tirar da existência humana. Olha, veja só, ele diz assim, tu os arrastas na torrente, são como um sono. Em outras palavras, nós haveremos de ser tirados da existência humana, muitas vezes por causa de tsunamis, acidentes, somos arrastados desta forma.
Ou então, de uma outra forma, veja só, é como a relva, que de manhã viceja e floresce, à tarde murcha e seca, é o ciclo da vida. Todas essas realidades apontando para a eternidade de Deus, apontando para situações que estão para além daquilo que nós possamos apalpar, ver, sentir. Aqui está. E aí, então, evidentemente, somos introduzidos a uma situação extremamente complexa, que é a situação da consistência do caráter de Deus. Ele diz assim, pois somos consumidos pela tua ira, e este texto que fala a respeito daquilo que o apóstolo Paulo escreve na sua carta aos Romanos. A primeira coisa que nós precisamos tratar é em relação à ira de Deus, ou melhor, como um Deus justo pode justificar a mim, que sou injusto? Porque se porventura Deus é justo e justifica o injusto, não é justo. É isso que Paulo está dizendo na carta aos Romanos e que Moisés está colocando aqui também. Como é que resolve este enigma na mente de Deus? Deus pode justificar o injusto e ainda assim permanecer sem ser atingido moralmente? E as Escrituras, então, e este foi o grande tema colocado por Martinho Lutero, né? A questão da justificação pela fé. Como um Deus justo justifica o injusto? Deus justo justifica o injusto de uma maneira justa, pela justiça de um outro alguém contada em nosso lugar. E aí então, veja só, a realidade que é apresentada logo a seguir. Ele diz assim, volta-te, Senhor, até quando? Quer dizer, em outras palavras, eu não quero mais fugir de Deus. Eu não tenho como fugir de Deus, eu quero fugir para Deus. Fugir de Deus é a coisa mais tola que o ser humano pode sequer imaginar fazer. Se subo ao céu, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo do abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá haverá de cercar a tua mão e a tua destra me susterá. Com efeito, para onde fugirei do teu espírito? E aí então, Moisés diz assim, não quero fugir de Deus, eu quero fugir para Deus. Volta-te, Senhor. Até quando? Não me trata segundo o meu merecimento, trata-me segundo a tua misericórdia. E aí então, os aspectos finais desse salmo, que mostram como eu estou tentando enfatizar, realidades de caráter espiritual, que são apontadas através de realidades de caráter visível, palpável, né? São os sacramentos das Escrituras. Claro, Jesus deixou 2 sacramentos, mas nós encontramos diversos outros sacramentos. Aí os sacramentos não deixados por Jesus, mas realidades de caráter espiritual, aponta que os aspectos visíveis, palpáveis, apontam. Os aspectos visíveis e palpáveis apontam para realidades de caráter espiritual. Ele diz, sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Em outras palavras, dá-me uma alegria que possa matar a minha fome de alegria, uma bênção desta natureza. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tens afligido, suplanta o meu passado, portanto, aos teus servos apareçam as tuas obras, aos teus filhos a tua glória, a graça, trata-me segundo a tua graça. Por que eu estou dizendo tudo isso, meus irmãos? Porque quando o apóstolo Paulo fala a respeito das mulheres, a participação das mulheres na vida da igreja, em outras palavras, ele está dizendo o seguinte, existe um aspecto sacramental na participação das mulheres na vida da igreja. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que aspectos visíveis apontam para realidades de caráter invisível. Paulo escrevendo aos Efésios, as mulheres representam a igreja ataviada, e os homens representam a Cristo. E nesse sentido,
as mulheres devem ter este comportamento da parte de Deus, e aí tratado pelo apóstolo Paulo como mandamento de Deus. E aí então ele coloca 10 razões. Primeiro, foi criado o homem. Eu vou tratar sobre isso amanhã. Segunda coisa, a mulher foi enganada. Terceira coisa, é vergonhoso para a mulher assumir o papel de homem. Quarta coisa, é mandamento do Senhor. Quinta coisa, é ordem da parte de Deus. Sexta coisa, é decência. Faz parte da decência. Então, todas estas realidades apontam, na verdade, para aspectos de caráter espiritual. Nenhuma destas realidades é realidade de caráter cultural, porque aponta para realidades universais, indo desde a criação, queda, a questão do papel propriamente, ou da essência da feminilidade e da essência da masculinidade. Todas estas coisas, meus irmãos, todas elas têm a ver com aquilo que nós poderíamos chamar de aspectos sacramentais da presença da mulher e do homem na vida do culto na igreja de Deus. Hoje, eu sei que parece que temos oportunidade de fazer algumas perguntas, não é verdade? Se vocês acharem conveniente fazer perguntas, eu estou pronto a passar as respostas para o reverendo Diogo. Tá bom. Se há alguma pergunta, podem fazer. A primeira pergunta é sempre complicada, né? Todo mundo fica assim meio querendo saber como é que vai fazer.